Buscando Saúde é o podcast da Dr. Play. A Dr. Play você encontra nas redes sociais, no Instagram, @drplay.tv, no YouTube é o Dr. Play e o site www.drplay.com.br. E hoje a gente vai falar sobre halitose, que é o nome científico do mau hálito. E quem está aqui para conversar comigo é a doutora Ângela Urquiza, cirurgiã dentista, especialista no combate a esse mal. Doutora Ângela, muito obrigado por vir conversar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade para falar desse tema maravilhoso, que eu sou apaixonada. Esse tema cercado de mitos e tabus, para esclarecer a população sobre tudo que cerca a respeito do mau hálito. A senhora fala em desequilíbrio, mas a gente tem como saber de onde é esse desequilíbrio? Se é de qual sistema, de qual órgão, de onde ele vem? Sim, a literatura relata que há mais de 80 causas do mau hálito. 80? Isso. O mau hálito, ele pode ser tanto de origem bucal como de origem extrabucal. As causas bucais, elas representam mais de 90% das causas do mau hálito, principalmente a saburra lingual, cujo principal fator determinante para esse acúmulo, essa película que se forma na nossa língua, que é a principal causadora desses odores que saem através da expiração pela nossa boca, ela é formada por uma deficiência na produção da nossa saliva. Por isso que a saliva é a base do nosso tratamento, é um dos fatores que muito influenciam. E as outras 10% podem ser originadas de causas extrabucais. E aí pode ser um problema no estômago, um problema no esôfago, alguma coisa... Isso, essa minoria pode ser decorrente das vias aéreas superiores, infecções respiratórias, gotejamento nasal posterior e do restante do organismo. Aí inclui a parte gástrica, que é um dos grandes mitos da odontologia, da saúde, do mau hálito principalmente, que a grande maioria das pessoas acreditam que a maior causa do mau hálito vem do estômago. E quando não é? Exatamente. O estômago ele está mais como vítima do que como vilão. Ele é uma vítima de fake news aí nessa história. Isso, exatamente. 90% das causas do mau hálito estão na boca. E aí a senhora estava falando justamente dessa questão da saliva. É a falta da produção da saliva que acaba gerando como se fosse uma película sobre a língua que acaba gerando esse mau hálito, isso, né? Como é que a gente resolve isso? Existe uma solução fácil, prática, acessível para esse problema? A primeira coisa é investigar a causa, a origem do problema. A gente vai fazer uma anamnese minuciosa para avaliar todos os fatores que têm contribuído de forma direta ou indireta para essa diminuição da produção de saliva, esse ressecamento da boca e, consequentemente, descamação, que vai favorecer não só esse aparecimento dessa saburra lingual, como de cásios amigdalianos, outro grande fator, outra grande causa de mau hálito na nossa boca. Então, a primeira coisa é fazer um diagnóstico correto para poder traçar um plano de tratamento totalmente individualizado, personalizado, de acordo com cada caso. E cada caso, assim, é uma doença que não atinge apenas pessoas que estão numa idade média. Você tem casos tanto em crianças, quanto adultos, quanto idosos. Como é que funciona essa distribuição de idade aí com relação ao mau hálito? O mau hálito, ele independe de idade, de raça, de cor, de sexo, de classe social. Ele pode acometer qualquer pessoa. Só é preciso que tenha fatores, condições favoráveis para que haja o desequilíbrio dessa microbiota bucal. E esse desequilíbrio da microbiota bucal pode vir para qualquer pessoa, em qualquer idade, com qualquer peso. A gente tem alguns mitos, né? De que pessoas que têm sobrepeso vão desenvolver mais mau hálito, né? Pessoas que são mais pesadas, isso pode acontecer. A falta de higiene bucal causa um mau hálito de longo prazo, de uma forma mais constante. Isso também influencia. Essas coisinhas, essas histórias que a gente ouve sempre acabam sendo também acabam gerando essa influência no mau hálito? Sim, influencia. Indiretamente tem influência, sim.
E outro mito que a gente da halitose é a questão de relacionar o mau hálito a uma falta de higiene. Pasme, mas o que a gente mais percebe na nossa rotina clínica é que as pessoas que têm esse problema são as que têm a melhor higiene bucal. Mas eu costumo dizer aos meus pacientes que não adianta estar usando produtos ou receitas de internet sem ter um diagnóstico preciso da real causa do seu problema. Porque você pode escovar várias vezes seus dentes aos dias, mas se você não tem uma saliva boa em quantidade e qualidade, você vai continuar apresentando o problema. E aí eu costumo dizer, os pacientes, eles costumam chegar com após ter testado várias receitas de internet, ter usado muitos enxaguatórios. E se você usa algo, faz um tratamento, um uso indiscriminado de produto, sem estar sendo orientado e diagnosticado a causa, ele não vai resolver o problema e vai até piorar. É como se você estivesse enxugando o gelo e gastando dinheiro e vai ficando cada vez mais frustrado por não estar solucionando o seu problema. Agora, o mau hálito ele gera uma série de problemas para as pessoas, não apenas de ordem física, biológica, mas também e principalmente de ordem emocional. Porque uma pessoa que tem mau hálito muitas vezes não entende que tem mau hálito, não sabe que tem mau hálito, e isso acaba afastando pessoas que estão à volta dela, perde amizades, perde relacionamentos, às vezes até emprego se prejudica por causa do mau hálito, né? Eu queria que esse problema psicológico, ele é real, isso também acontece, a pessoa acaba perdendo um pouco da autoestima por conta disso? Sim, as pessoas que têm o problema, elas costumam ter a autoestima destruída, ter dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais, seja amoroso, relacionamento social, no trabalho. Muitas vezes eles relatam que perdem a oportunidade de trabalho por não se sentirem seguros, terem a confiança e a sua segurança abalada, não expressa no seu ambiente de trabalho as suas ideias nas reuniões, eles estão realmente destruídos emocionalmente, a grande maioria. E eu costumo dizer que é muito importante falar sobre esse tema de forma natural, de forma discreta, com amor e empatia, porque muitas pessoas têm o problema e não sabem, devido a um fenômeno chamado fadiga olfativa ou fadiga olfatória. É um fenômeno fisiológico que onde o olfato, as células olfativas do nosso nariz, elas se acostumam rapidamente a um cheiro que é constante. Um exemplo fácil de você entender isso é quando você põe um perfume e rapidamente, no primeiro momento, você sente um cheiro intenso, mas rapidamente você deixa de sentir. Quando você entra numa casa que foi pintada, você sente aquele cheiro forte de tinta e rapidamente você deixa de sentir. Imagine a proximidade da boca com o nariz. Aquela pessoa que tem um mau hálito, rapidamente ela para de sentir. Por isso que a gente deve abordar, falar esse tema com as pessoas, dizer que existe tratamento e chegar com amor e carinho. Isso é um ato de zelo e cuidado com o próximo. Isso que eu ia perguntar também. Como é que a gente faz? Porque a gente às vezes lida com pessoas que a gente gosta, mas essas pessoas que a gente gosta enfrentam esse problema e não sabem. Como é que a gente faz para avisar essa pessoa, olha, você tem mau hálito? Existe uma forma correta, existe um jeito mais fácil, delicado de a gente fazer isso? A forma mais delicada é você chegar de forma discreta e com amor e muita empatia. Dizer, fulano, eu tenho percebido que seu hálito tem estado alterado. Então eu vi uma reportagem muito interessante que tem tratamento para mau hálito. Então fica atento, fique ligado e passa a indicação que você tem. Porque muitos têm o problema e não sabem devido à fadiga olfativa. Como é que a gente faz para resolver esse problema, doutora? O tratamento baseia-se em cima da origem, da raiz da causa do problema. O tratamento é totalmente personalizado, é individualizado, não existe uma receita de bolo. Ele é em cima da origem do problema de cada pessoa. Porque o mau hálito ele acaba sendo um sintoma de um outro problema, né? Por meio dele, às vezes você descobre alguma outra coisa que pode ser até preocupante realmente para essa pessoa. Isso. Um exemplo disso aí é uma pessoa que tem uma doença autoimune, a síndrome de Sjögren,
que ainda está na fase inicial. A pessoa chega no consultório reclamando de muita boca seca, de dificuldade para mastigar alimentos secos, dificuldade para falar, para deglutir. E aí, quando a gente vai fazer os testes salivares, é um teste super simples, rápido, prático. A gente avalia que aquele paciente está realmente com uma produção bem comprometida, uma produção ineficiente de saliva e precisa ser tratado a nossa parte e encaminhar. Nesse caso, é um tratamento que vai ser preciso ser feito de forma multidisciplinar, junto com o reumatologista e também com o oftalmologista. O especialista certo para fazer essa avaliação é o cirurgião dentista. O cirurgião dentista qualificado no diagnóstico e tratamento do mau hálito e das alterações salivares. Na universidade, na graduação, a gente não aprende essa área. Você precisa fazer uma especialização depois. Isso, é uma pós-graduação. Aqui em João Pessoa nós temos muitos dentistas que atendem esse tipo de especialidade? Tem eu e mais uma outra colega, a doutora Adriana. E a senhora a gente encontra na Implantare, né? Isso. Pronto, a senhora a gente encontra na Implantare, a gente já sabe mais ou menos para onde ir. Lá deve chegar bastante gente procurando, em dúvida, meu Deus do céu, será que eu tenho mau hálito? O que eu tenho? Qual é o meu problema? E aí a senhora consegue responder essas perguntas. Sim, sim. A nossa consulta ela é bem longa, dura em média de 1h30. No primeiro momento, essa consulta, a gente faz uma consulta de diagnóstico, a gente precisa escutar bem o paciente, todas as suas dores, desde quando esse problema te afeta, para fazer uma avaliação minuciosa, bem precisa e dar o diagnóstico correto para que o tratamento seja eficaz e duradouro. Existe cura definitiva para o mau hálito? Como o mau hálito não é uma doença, a gente não usa o termo cura, a gente usa o termo controle, tratamento. E aí pode ser uma coisa que, se for uma doença autoimune, por exemplo, vai ser um tratamento que a pessoa vai ter que levar por um bom tempo, ou se for algum outro problema mais simples, resolver esse problema, resolver esse mau hálito. Isso, exatamente. Então existe esperança para aqueles que estão enfrentando esse problema. Exatamente. Mau hálito tem controle, mau hálito tem tratamento. Doutora, muito obrigado pelas suas informações. Queria que a senhora deixasse para a gente as suas redes sociais, para as pessoas poderem encontrar a senhora e procurar mais informações sobre esse combate ao mau hálito. A minha rede social, Instagram, é Ângela Urquiza e eu atendo na clínica Implantare. Doutora Ângela, muito obrigado. Esse foi o Buscando Saúde. A gente está nas redes sociais, no YouTube, no Dr. Play, no Instagram é o @drplay.tv e no site www.drplay.com.br. Dr. Play, transmitimos saúde. Até mais.